Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, dia do técnico em enfermagem. Um abraço muito grande, um beijo muito grande a todos desse time que nos orgulha. Veja agora os destaques de hoje. Mecânico morto a tiros durante assalto em Gravataí será enterrado à tarde. A nossa equipe conversou com familiares dele. Concluído inquérito sobre suposta agressão a idoso negro dentro de um hospital na região metropolitana. Imagens esclarecem se houve furto e agressão. Já já os detalhes. Bares, restaurantes e shoppings autorizados a reabrir em Porto Alegre. Saiba o que pode e o que não pode funcionar na capital. Você tem alguma dúvida? Participe mandando perguntas na nossa página do facebook.com/SBTRS Oficial. E hoje a Caixa começa a pagar o auxílio emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família. Fique atento aos calendários. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde. Já está no ar. Vem comigo, vamos direto até o Paço Municipal aqui em Porto Alegre, conversar com a Lu Coman, porque hoje começamos aí um passo novo. Damos um passo à frente na abertura do comércio na capital, a abertura de toda a questão econômica na capital gaúcha. A Lu Coman está lá na prefeitura e daqui a pouco conversa com o prefeito, né, Lu? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal de casa. Pois é, logo mais eu vou estar entrevistando aqui o prefeito Nelson Marquesan Júnior, que vai tirar todas as dúvidas referentes a este decreto que foi publicado ontem à noite, né? Um decreto em que havia muita expectativa por parte de comerciantes, né? Empresários, tanto do comércio, setor de serviços, academias, enfim, eles estavam muito ansiosos por este decreto, para poder, inclusive, se ajustar, se adequar às novas regras e poder, então, reabrir as portas, né? Lembrando, André, então, que, como você bem disse, é mais um passo para a flexibilização, né, das regras aqui de distanciamento social em Porto Alegre. Então, esse decreto permite aí a abertura de comércio, de serviços, academias, templos religiosos, mas dentro sempre de uma regra geral, por exemplo, de nunca ultrapassar 50% da ocupação, manter o distanciamento de 2 metros, né, entre as pessoas, um distanciamento mínimo, além do uso de máscara por parte dos trabalhadores, enfim, na hora em que eles estão se deslocando para os estabelecimentos, enfim, para o trabalho. Bom, enquanto que a Lu vai encontrar com o prefeito de Porto Alegre, tá, Lu? A gente vai repassar quais são essas novas regras, as novas determinações publicadas neste novo decreto. Então, o que está autorizado a partir de agora? Restaurantes, bares, lancherias e similares. Houve até, a gente vai questionar o prefeito se der tempo, há uma diferença entre esse decreto municipal com o decreto estadual com relação ao que se refere aos bares, né? Porque no estado, o decreto estadual está proibido a abertura de bares. Aqui é diferente. Então, nós temos, portanto, a abertura de restaurantes, bares, lancherias e similares, shoppings, galerias e centros comerciais, atividades do sistema drive-in, serviços sociais autônomos, missas, cultos e similares. E na outra página a gente tem outros serviços que estarão abertos a partir de hoje. Os shoppings só devem reabrir na sexta-feira, porque há um período de readequação. Ficaram 2 meses, não é, fechados. Ó, autorizado comércios e serviços, museus e bibliotecas, ensino individual, mercado público, clubes de tiro e sindicatos. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito para detalhar algumas questões e até para a gente saber como está, né, a questão do vírus aqui na capital gaúcha. Afinal de contas, nós estamos aonde, né? Qual é a expectativa do posicionamento na linha, na curva, né, de contaminação? Então, daqui a pouco a gente vai conversar então com o prefeito. A Lu Coman já está lá e em seguida a gente fala sobre esse novo decreto que abre mais o comércio a partir de hoje. E olha só, preste atenção nesse recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado.
Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de pastilhas Valda em todo o Brasil. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, lembrando, mandando um abraço para os técnicos em enfermagem. Hoje é o dia do técnico de enfermagem e também do pedagogo. Acabei de receber uma mensagem de uma telespectadora, então um beijo muito especial também nesse dia do pedagogo. Agora 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia, nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Em seguida, vamos conversar ao vivo com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, sobre a reabertura de diversos setores do comércio aqui em Porto Alegre. Em seguida, ele vai conversar ao vivo com a gente e lá no Facebook você pode ir lá e deixar sua pergunta que a gente transmite para ele. Agora vamos a um recado da FAB com a EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Ok, obrigado, Fábio. Agora, 11 horas e 46 minutos, vamos para a redação. Olha só essa imagem que vem do sul do estado. Claro que todo cuidado é pouco, mas lá no sul do estado, o que é isto? Uma cena que chamou a atenção na Câmara de Vereadores. Glauco Pazza, bom dia. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Quando eu olhei pela primeira vez, eu achei que era um astronauta. Pois é, eu apicultor. Mas a gente brinca, né? Mas é o cuidado que teve o vereador João da Barra, do Partido Republicanos, durante uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores lá de Rio Grande. Olha só, usando luvas, segunda máscara de proteção, macacão, todo paramentado em virtude da Covid-19. E ele discursou, falou o seguinte, que existe um desespero dos gestores públicos em lidar com a crise sanitária e criticou os repasses feitos pelo governo estadual e também pelo governo federal ao município. Manifestou toda a preocupação com a parte financeira e econômica que se desenrola a partir da Covid-19. Mas chamou a atenção, realmente é aquilo, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Ele quis chamar a atenção, esses repasses, os municípios estão aguardando, estão esperando o governo do estado, que por sua vez está esperando o governo federal. Enquanto isso, teve esse ato, não sei se é uma roupa oficial, imagino que seja, uma roupa de fato especial para esse tipo. Me parece que é aquele equipamento usado pelos agentes de saúde, inclusive. De fato André. Parece, ainda mais com essa proteção de acrílico, a chamada proteção salivar também está usando essa proteção e chamou a atenção e conseguiu o resultado que ele queria. Obrigado. Até daqui a pouco, Glauco Pazza. Olha só, agora eu quero falar de uma coisa boa para todo mundo que está em casa. É o TeleSUS. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Isso é muito importante. Por isso, lançou o TeleSUS para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online, que você acessa aqui, saude.gov.br. E aí, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione
número 61, né, o que é o código lá da região de Brasília, 9938-0031, ou ligue de graça para o Disque Saúde no 136. E o Disque Saúde também pode entrar em contato com você. Mas atenção, somente o número do Disque Saúde 136 ou as suas variações, que é o 0136 ou 00136. Só esses números que vão aparecer na sua tela. E vale ressaltar que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, nem doações ou transferências em dinheiro. Telesus, consulta sem sair de casa. Voltamos lá para a redação, porque uma arma de guerra foi apreendida pela Brigada Militar em Alvorada, na região metropolitana. Mais uma. Ontem a gente já tinha mostrado uma arma pesada apreendida, né, Glauco? Pois é, ontem o condutor do veículo disse que estava levando para Novo Hamburgo. Neste caso aqui foi em Alvorada. E foi depois de uma operação policial, André, em que a polícia entrou dentro de uma residência e um homem saía do local com nada mais, nada menos do que uma pistola, bolsa com maconha, cocaína e dinheiro. Bom, aí os policiais ficaram, é claro, né, com aquela pulga na orelha e foram dentro da casa revistar. Quando encontraram, então, esse fuzil 762. E não foi só ele. Tinha ainda uma espingarda calibre 12, revólver calibre 38, munição, drogas, R$3.000 em dinheiro, toucas ninja, máquina de cartão de crédito e anotações, sabe do quê? De quê? Do tráfico de drogas. Ou seja, tinha ali um pequeno escritório e, ao mesmo tempo, um arsenal. Tudo junto no mesmo local ali. A polícia apreendeu os objetos, né, as armas, e prendeu o dono da casa. E sempre o tráfico por perto, né? Sempre o tráfico financiando, né, a serviço de toda, infelizmente, essa criminalidade. E vejam que não era só essa arma pesada, o Glauco mesmo falou. Tinha mais uma série de outros, né, equipamentos, armamentos e o controle do tráfico de drogas. Tá aí, a gente vê aí na mesa, né? E calculadora também, né? Sim, era tudo que fazia funcionar o escritório, ou seja, tinha contabilidade também. Eu esqueci, era um combo, né? Que era a questão das armas, né? Sim. Das anotações, tinha toda a contabilidade e fazia tudo nesse local aí. Só que ele foi levado para prestar depoimento, a polícia ainda não informou se havia também drogas. Certo, mas ali tudo que indica, né, pelo menos as armas irregulares, né? Isso não tem dúvida disso, né, Glauco? Exatamente. Além das drogas, é claro que ele carregava na cintura. Eu digo outras drogas dentro da casa, isso a polícia não encontrou, tá? Sim. Pelo menos, a princípio, não tem isso comunicado. Mas seria um escritório de funcionamento do crime. Mas a gente vê ali na mesa, agora vai aparecer a imagem, isso foi uma operação que aconteceu, ó, dinheiro, né, com diversos, bastante variado, com bastante troco, né, Glauco? Isso é algo que é observado sempre. É típico, né, durante André? uma apreensão. Exatamente. Aí ali a gente vê armas e cartuchos, né? Todo o armamento necessário para a utilização dessas armas, a calculadora e ali do lado esquerdo, né? Como é que se chama para recarregar a arma pesada ali, as balas, né? Como é que chama a cartucheira, né? Olha só a quantidade. A princípio, André, esse homem estaria saindo para vender a droga, até porque tinha na cintura, tá? Sim. Mas isso foi uma suposição da polícia. Eles ainda querem ir adiante, até porque é o fio da meada que começa a ser puxado, né? Até porque não é sempre que saem também com uma arma como essa, né? Geralmente sai com uma arma dessas aí, ou para segurança, ou quando se tem uma outra intenção, que no caso tinha a toca ninja aí, né? Isso, então poderia estar envolvido também outro tipo de crime, né? Estamos fazendo aqui especulações, né? Claro, isso a polícia vai investigar. E lembrando que esse fuzil é de grande alcance, muito perigoso, é capaz de perfurar blindagens. A exemplo do que a gente já falou de ontem, né? Da apreensão de um outro fuzil que estava vindo para Novo Hamburgo. Ou seja, os criminosos estão cada vez mais equipados. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco. Ah, Glauco, peraí, só um pouquinho que é contigo. Eu já tava indo embora, mas a gente tem mais um assunto. Tá querendo me mandar embora, é? Não, eu já queria ir embora. Olha só, que assim, ó, a notícia não para aqui no SBT, é chamado. Daqui a pouco vai entrar, né, o colega, o Lucas Abate, para falar daquela acusação que teve lá em Gravataí, em Gravataí, no Hospital Dom João Becker. Daqui a pouco a Lu Coman vai falar do Paço Municipal, que a gente vai entrevistar o prefeito de Porto Alegre, né, sobre as novas, a abertura do comércio aqui na capital. E então a notícia não para e eu já estava indo adiante, mas eu tenho mais um assunto contigo de um crime bárbaro que chocou o norte do estado, a região de Passo Fundo, na noite de ontem. Imagine que três pessoas de uma mesma família foram mortas dentro de casa.
O que é que aconteceu lá, Glauco? Que coisa triste, né, André? Nossa. 3 pessoas, como você falou, um adolescente de 15 anos, a tia dela de 26 anos e o pai da jovem de 34 anos. Todos foram encontrados mortos. Os corpos foram localizados na noite dessa terça-feira na casa onde a família morava, no bairro Edmundo Traem. Aconteceu mais ou menos o seguinte, pelo menos foi o que a Brigada Militar passou. A Brigada foi até o local depois de uma ligação para o número 190, da Brigada. 2 indivíduos teriam entrado na residência e amarrado as 3 pessoas. Ainda não se sabe exatamente a causa da morte, mas a suspeita é que elas tenham sido asfixiadas. Nossa. Porque os corpos foram encontrados. Né? Isso, os corpos estavam com lacres, estavam imobilizados, com sinais de tortura, de violência, inclusive no pescoço. Testemunhas disseram que à tarde, 2 homens foram ao local com pretexto de ver uma casa que estaria para alugar e ficaram de retornar à noite e depois foram observados 2 homens saindo do local em um Corsa vermelho. A polícia, é claro, está investigando o caso e, por enquanto, não há informações sobre os responsáveis por esse crime. 3 pessoas da mesma família, uma tragédia. E nem a motivação desse crime, né? Nem a motivação. Imagine, 3 pessoas entraram e, pelo visto, ninguém ouviu nada, né? E não há sinais de roubos, de latrocínio, que é roubo com morte, Então, a polícia lida com outras possibilidades, ainda não adianta nada pra gente, mas realmente é um grande mistério ainda. Nossa, portanto, isso aconteceu ontem à noite, Entre a tarde e a noite. Os corpos foram descobertos à noite lá em Passo Fundo. Obrigado, daqui a pouco a gente volta então a conversar. Deixa eu ir lá para Gravataí conversar com o Lucas Abate. Cadê o Lucas? Põe o Lucas aqui. Tá aí o Lucas Abate, porque a polícia concluiu aquela investigação sobre um caso que aconteceu dentro do Hospital Dom João Becker de Gravataí. Lembram daquele idoso? Ele estava junto, com a esposa que estava internada e ele foi acusado injustamente de ter furtado um telefone celular de uma funcionária do hospital. Houve a maior confusão e o Lucas, então, vai nos dar detalhes dessa investigação. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. É aquele caso do seu Everaldo, certamente muita gente vai lembrar, um senhor negro que foi acusado injustamente de furtar o celular de uma funcionária dentro do Hospital Dom João Becker. Então agora, um mês depois, a Polícia Civil concluiu esse inquérito e está divulgando essas imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que seu Everaldo, dentro do hospital, acompanhando a esposa, que depois acabou falecendo, mas estava lá numa situação já bastante delicada, foi revistado por policiais, por seguranças privados do hospital, uma situação em que se configura um constrangimento ilegal. Só deixa eu explicar, Lucas, só deixa eu explicar para o telespectador ali, ó. Ali o momento, a gente vai ver na imagem, vamos botar a imagem ali só para explicar para o telespectador compreender o momento que ele estava sendo, tá ali o idoso atrás desse segurança, que aí ele levanta ali uma proteção da maca e o idoso então começa a colocar todos os pertences ali e uma parte no chão. Pode seguir, Lucas. Não, isso, André, até daqui a pouco o delegado vai explicar um pouco mais, mas eu queria até lembrar que a gente conversou lá no início com a direção do Hospital Dom João Becker e eu fiz até esse questionamento, se podia um segurança privado fazer uma revista. E essa é uma conclusão da polícia, delegado Márcio Saquelo, que nos atende aqui gentilmente. O constrangimento ilegal se configura justamente por uma revista que não deveria ser feita pelos seguranças. Correto. Somente a polícia ou um policial que eventualmente esteja de folga, mas devido à sua função, ao seu cargo, pós-comunicado de um crime, analisada a situação, ele tem autoridade e até mesmo em circunstâncias, o dever de proceder a alguma revista, sempre dentro das técnicas e conforme a legislação que devemos obedecer. Quanto a um particular, a um terceiro, não policial, somente se tivesse ocorrido uma prisão em flagrante, que no contexto poderia ter sido efetuada a revista na pessoa que estava sendo presa em flagrante. Fora este caso, essa circunstância, ninguém pode constranger alguém de forma a abordar e revistar seus pertences pessoais, seu corpo, suas vestes, da forma com que a gente observou nessas imagens que recebemos. Delegado, explica um pouco melhor o contexto, quantas pessoas estão envolvidas, quantas foram indiciadas e também qual a participação de cada uma delas nesse fato. Nós ouvimos 20 pessoas no curso dessas investigações, analisamos horas de filmagens que foram cedidas pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a qual atendeu plenamente nossa demanda. E após essa análise desse contexto todo, decidimos pela imputação do crime de injúria racial
para a proprietária do telefone celular que achou que seu celular tinha sido subtraído e equivocadamente acabou apontando aquele cidadão. Porém, ao mesmo tempo que apontava, ela se referiu de uma forma pejorativa em relação à sua raça. Então, portanto, ela foi indiciada por crime de injúria racial, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção. E, continuamente a isto, ocorreu a abordagem, a condução desta vítima a um corredor, onde ali ele foi indevidamente revistado pelo segurança de empresa privada, por uma outra funcionária do hospital, e sob acompanhamento dessa proprietária do celular. Então, por isso que os 3 também foram indiciados em constrangimento ilegal, com pena prevista de 3 a 1 ano de detenção. André, o delegado está na escuta, pode conversar diretamente com ele se quiser. Nesse caso aí, delegado, bom dia, antes de mais nada. Nesse caso, por exemplo, né, porque depois a gente vai detalhar, porque inclusive ligaram para o telefone e suspeitaram, porque o telefone estava no vibrador, e aí suspeitaram que estivesse no bolso dele ou algo assim. Mas depois a gente explica melhor. O que eu pergunto para o senhor é, se nesse caso ele não poderia ter, o segurança não poderia ter feito essa verificação nesse senhor, qual é o procedimento correto num caso desses? A partir do momento que os funcionários suspeitaram que teria ocorrido um furto de um celular, um crime ali dentro, foi comunicado à segurança e eles deveriam ter acionado a polícia, para que com o comparecimento dos policiais a situação fosse analisada e, se fosse o caso, os policiais poderiam decidir em revistar algum suspeito ali presente, o que certamente não teria sido da forma que ocorreu. A gente percebe que pelas imagens a vítima permaneceu cerca de 20 minutos sofrendo esse constrangimento, mostrando seus pertences naquele corredor, tirando seus calçados, tendo seu corpo indevidamente apalpado pelo vigilante, acompanhada ali de 2 funcionárias do hospital. Em um comparecimento de uma viatura policial ali, certamente esse tipo de fato seria resolvido em menos de 1 minuto com uma revista pessoal e entrevista com algum suspeito, de forma a resguardar o direito daquela pessoa que era apontada como autora. E a esposa dele, né, delegado, a paciente, também teria sido revistada, se confirmou isso? Na verdade, nós temos alguns testemunhos, né, de funcionários lá do hospital que disseram que houve assim uma revista, uma verificação, mas não na esposa dele, mas assim na maca onde ela estava, debaixo de cobertas. Isso foi verificado, sim. Lucas. E até, André, um fato que foi bastante veiculado na época, até uma denúncia do seu Everaldo, é que a esposa teria morrido, né? Teria o quadro mais complicado por conta dessa situação. Isso foi algo que foi descartado durante a investigação. Isso. A gente também apurou isso na investigação, mas em análise ao prontuário médico, né, que foi fornecido integralmente para a Polícia Civil, e também após o depoimento de 3 médicos que atuaram diretamente no atendimento desta paciente, foi totalmente descartado. Ela já teria chegado ao hospital já em uma situação bastante grave, com risco de óbito, situações que constam no prontuário de entrada da mesma lá no hospital, bem como de testemunhos desses profissionais de saúde. Agora, uma outra pergunta, Lucas, assim, até uma colocação, delegado. Eu estava vendo, foi em abril, quer dizer, a gente já estava no momento de pandemia e esse senhor, esse idoso, ele foi exposto, né? Na verdade, também nós apuramos essa alegação dele, essa versão inicial dele, de que ele teria sido expulso do hospital. Porém, após analisarmos câmeras de segurança, confrontando com o depoimento das testemunhas e até mesmo inquirindo novamente esta vítima, ela diz que, na verdade, ela se equivocou ao manifestar-se e que realmente ela não foi expulsa do hospital conforme a sua versão inicial. Isso restou inequivocamente comprovado através do nosso inquérito policial. Lucas. E tem outro ponto da investigação também, delegado, referente à questão da lesão corporal, porque o seu Everaldo disse que foi agredido, inclusive fez o exame de corpo de delito. Qual foi a conclusão da investigação sobre essa denúncia de agressão? Sim, ele foi encaminhado a exame de corpo de delito, prestou esse exame no domingo, ou seja, 1 dia e meio após este evento ter ocorrido. Resultaram lesões, né, o laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal apontou lesões em ambos os lados das costas do mesmo, na região escapular, ou seja, laudo positivo para a lesão corporal. Porém, todas as testemunhas não relataram ter presenciado esta circunstância. Em análise às câmeras de segurança,
até o presente momento também não verificamos indicativos suficientes de que ele tenha sido agredido e tenha sofrido essas lesões naquele instante. Porém, já solicitamos mais informações ao Departamento Médico Legal para que verifique se é possível a gente definir com exatidão o momento de produção daquelas lesões que foram constatadas no exame de corpo de delito. Ou seja, neste momento nós não temos elementos suficientes, mas ainda faremos verificações sobre este delito de lesão corporal. Mas, de fato, houve constrangimento, né, delegado? Para quem está chegando agora, 12:03, nós estamos em Gravataí, nós estamos falando sobre uma investigação, a conclusão, na verdade, do inquérito, sobre o caso de um idoso que estava acompanhando a esposa, que estava internada no Hospital Dom João Becker, e suspeitaram que ele tivesse roubado um telefone celular, e ele foi passado ali por foi investigado, foi por um segurança de dentro do hospital, sem falar no constrangimento, então, que ele ficou mediante a toda a situação, por ser um homem de idade, um homem negro, e a informação que se tinha é que a esposa dele teria até ficado muito nervosa e teria morrido por causa disso. Isso não se confirmou. Agora, o constrangimento, ele é evidente. Sem dúvida. Quanto ao constrangimento ilegal, sem dúvida alguma que está configurado tanto pelos depoimentos da vítima, de testemunhas, e pelas imagens de câmeras. A injúria racial também temos fortes elementos que apontam para a ocorrência desse delito, por isso que a proprietária do celular também foi indiciada neste crime. Muito bem, Lucas, só conclui aí para a gente, porque em seguida nós vamos conversar com o prefeito de Porto Alegre. Nós tivemos um corte, Lucas. Gente, teve um corte. Obrigado, e Lucas, obrigado ao delegado pela investigação. Vamos até a Prefeitura de Porto Alegre. Luciane Coleman. Oi, André. Pois é, aqui do meu lado já está aqui o prefeito Nelson Marquesa Júnior, que vai tirar todas as dúvidas, né, referentes ao novo decreto que está flexibilizando aí as regras do comércio, do serviço, academias, restaurantes, bares, lancherias, enfim. É mais um passo depois do último decreto do dia 5 de maio, né, prefeito? Onde, na verdade, a primeira flexibilização era para os pequenos. Agora, isso já se amplia para os grandes, para quem tem faturamento maior, mas sempre seguindo muitas regras, né, de cuidado, né, prefeito? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, espectadores. É verdade, a gente vai fazendo opções, né? A gente segue a evidência mundial, a tese mundial de que a contaminação deve ser controlada pela diminuição do contato físico, o distanciamento físico entre as pessoas, como o do nosso filho que vai à creche. Quando ele vai à creche, ele se contamina mais com viroses, né? Então a gente retira da creche, afasta de outras crianças e aí diminui a contaminação de outras viroses. Então, essa é a tese predominante. A gente iniciou a liberação das atividades por pequenas atividades que são espalhadas por toda a cidade, que são estruturas menores, que têm menos funcionários, ou eu sou o proprietário que atende, e que exige deslocamento menor dos clientes. Isso foi dia 5. Então, faz 15 dias. 15 dias é o prazo que o vírus demora para gerar as consequências no nosso organismo. Então, a gente não teve um aumento grande na utilização de leitos de UTI, que é um indicador. Então, André, por isso, a partir de hoje, a gente está aumentando um pouco a liberação de atividades na expectativa que as pessoas tenham a consciência. Quanto mais cuidado cada empreendedor, cada trabalhador e cada cidadão tiver de manter a distância física entre outras pessoas e uma higienização rígida de sabonete, de sabão, de álcool gel, mais atividades econômicas vão retornar e mais a nossa vida vai se aproximar daquele normal antigo. Até porque, né, prefeito, a gente tem também o protocolo, a legislação estadual, que prevê uma série de itens obrigatórios, desde higienização, máscaras, distanciamento, ou seja, além de todo o decreto municipal, a gente ainda tem esses itens obrigatórios que constam na legislação estadual, né? O principal é a gente ter ali o distanciamento físico. Então, nas estruturas que foram abertas agora, nas atividades abertas, a gente está limitando a 50% da capacidade, porque é bastante fácil de fiscalizar. Isso está no alvará e no PPCI. Então, naquele número, tem que dividir por 2, o fiscal vai chegar no estabelecimento, vai pedir o alvará e PPCI, vai olhar, vai verificar se não ultrapassa 50% e se as pessoas estão
com distanciamento de 2 metros. Esse é o principal fator. E o outro, evidentemente, colocar álcool gel à disposição, e depende isso muito mais de cada cidadão, né, do que da prefeitura, do estado ou do governo federal publicar um decreto. Esse é um cuidado individual que acaba cuidando da atividade econômica da nossa cidade. E as academias, prefeito? As academias, elas já tinham, né, uma especificação, uma especificidade no decreto anterior, e agora, então, aumenta os frequentadores, mas mantendo uma distância de 16 metros quadrados, ou seja, amplia em relação a esses 2 metros quadrados do restante. A liberação anterior, com todos os critérios de higienização, com descrição dos produtos, inclusive, que servem para higienização, ele liberou há 15 dias atrás para a prática individual de uma pessoa e um professor, evidentemente o professor no mínimo, com a máscara e com algum protetor para evitar o contágio, né? E agora a gente liberou a academia como um todo, com distanciamento de 16 metros quadrados. O que é 16 metros quadrados? É 4 por 4. Então é 2 metros para cá, 2 metros para cá, 2 metros para cá e 2 metros para cá. Ninguém vai estar um aluno mais perto do que 2 a 4 metros do outro aluno. Apenas o professor, no caso? Apenas o professor, evidentemente, devidamente usando máscara, sim, com álcool gel, se tiver algum toque, com luvas, né, para proteger o aluno e a ele próprio. Shopping centers, prefeito, como é que vai funcionar os shoppings? Olha, a gente está também abrindo os shoppings e as lojas dos shoppings com a capacidade de até 50%. No caso dos shoppings e supermercados, com a obrigação agora de cuidar, ter o controle de entrada e saída para não ultrapassar esse volume, e com os cuidados de higiene e distanciamento como regra. Inclusive naqueles shoppings que tem entrada direta, shopping e supermercado, tem que ter alguém controlando ali a entrada e a saída para evitar a proximidade física. A maior regra de todas para cada cidadão e para cada empresário empreendedor é distanciamento físico na totalidade do tempo, evitar superfícies de toque. Quando existirem superfícies de toque mútuo, pode ser o microfone, pode ser que está higienizado, pode ser uma mesa. Que não é o mesmo, né? Ou seja... Que não é o mesmo, né? As pessoas passarem sempre o álcool gel antes de outra pessoa usar esse toque. E o distanciamento físico na hora de fazer refeições, etc. E a higiene pessoal. Prefeito, boa tarde, prefeito. O senhor sempre usa um exemplo... Olá, André. Tudo bem? O senhor sempre usa um exemplo que eu vou repetir aqui, que na Alemanha o ponto zero da transmissão foi através do saleiro dentro dos restaurantes. A partir disso, só para completar, o decreto municipal, né, o de Porto Alegre, ele enxerga as lancherias também como restaurante, diferente do decreto estadual, e vai se manter essa diferenciação, apenas para frisar aqui. Eu só vou rapidamente mostrar na tela, prefeito, o jeito só vai passar, quais são as novas determinações a partir de agora: restaurantes, bares, lancherias e similares, shoppings. A partir de sexta-feira, os shopping centers, né, vão reabrir, até porque há um período de preparação. Galerias e centros comerciais, atividades do sistema drive-in, serviços sociais autônomos, missas, cultos e similares. As missas, cultos, algumas igrejas grandes, prefeito, a capacidade é 30 pessoas ou é 30%? Pergunta que veio de uma telespectadora aqui. Jamais a ocupação autorizada neste momento, para cultos e a maioria dos eventos será superior a 30 pessoas. Algumas igrejas em bairros menores, a capacidade talvez seja menor do que 30. Então, a gente utilizou a metragem, 2 metros de distanciamento. Então, se seguir a regra de 2 metros de distanciamento e até 30 pessoas, aquelas que comportam mais, a gente está retornando aos poucos, né? Sim. Nós gostaríamos de nem ter que fazer. Eu não me elegi prefeito para suspender cultos, nem para suspender aula em escolas, nem para suspender atividade comercial. Mas isso se impõe como uma necessidade. A gente espera que daqui a 15 dias a gente possa estar avançando e voltando mais ainda próximo ao antigo normal. Prefeito, antes de passar para a Prefeito, em relação à alimentação... A gente tem um atraso no áudio. Os dois aqui disputando. Para o ímpar. Não, Alô, vai, segue com a tua pergunta aí, depois eu sigo daqui, pode ir.
Tá certo, é porque eu achei que era o gancho, mais ou menos, porque você tinha mencionado, André, a questão da alimentação, também da questão do saleiro, né? Ou seja, os utensílios compartilhados. Então, eu já passo a bola para o prefeito para falar sobre o esquema de buffet, ou seja, tem que mudar, né, prefeito? Não dá para ser aquele esquema antigo de buffet, por exemplo, dos restaurantes. É verdade, a gente já vê, é uma nova realidade, né? Vai mudar para muita gente e para muitas atividades. No caso dos buffets, o buffet tradicional, hoje ele é inviável, né? São as pessoas todas pegando na mesma colher do arroz, na mesma do feijão, na mesma da massa, na mesma da carne. Isso não dá mais. Mas o buffet aquele, onde fica um funcionário devidamente equipado, né? Com os equipamentos de proteção, atrás do balcão, com protetor salivar, e ele serve com a colher o prato, e não há um toque na mesma superfície, este está autorizado. Então, o self-service, esse não pode nesse momento. Mas isso, alguém servindo, né, esse está à disposição. Sobre isso, prefeito, eu até ia levantar esse questionamento. Aqui, o município de Taquara, dentro do decreto, ele permitiu o buffet, desde que com aquela proteção salivar de acrílico, né, que a pessoa tem que se servir por baixo. Mas aí o senhor chama a atenção para ver a importância da questão do toque de mais de uma pessoa. O problema vai ser a colher, a não ser que cada um sirva com a sua própria colher, o que logisticamente a gente saberia que ia ser um problema. Prefeito, o senhor falou então aí dos buffets. Eu queria chegar ao ponto dos shoppings que devem abrir na sexta-feira, né? E eu pergunto isto por quê? Porque tem muitas lojas fechando nos shopping centers. Esta questão econômica, como é que está? O senhor tem um número de demissões já aqui em Porto Alegre, o número do desemprego e o que a capital pode fazer economicamente para ajudar esses empresários? Olha, André, no ano passado nós terminamos o ano com um recorde de número de alvarás expedidos, foram 3 vezes mais que o ano anterior, e a gente tinha um desemprego de 7,9%, enquanto a média brasileira era de 12%. Então nós chegamos num ritmo bom de aumentar empreendimentos e geração de empregos na cidade. Infelizmente, essa crise, ela não é só de Porto Alegre, ela é mundial, né? E a gente tem que fazer aqui, buscar ferramentas para que a gente possa superar com as ferramentas que o município pode ter. Então, o início das atividades econômicas, a continuação, André, de investimentos públicos com recursos de financiamento. Como a Prefeitura recuperou suas finanças, ela pôde adquirir um grande volume de financiamento. Então, as obras que os senhores vão ver na rua da cidade de Porto Alegre são com recursos de financiamento ou com recursos privados, de PPPs e concessões, para que a gente possa construir uma cidade melhor e que mais pessoas queiram trazer investimentos para cá. Então, o edital do mercado público, o edital da Orla, o edital da iluminação pública, toda ela em LED da cidade de Porto Alegre, são editais que vão continuar tramitando e as entregas vão continuar para gerar novos empregos, novas atividades econômicas para tentar superar essa crise que, eu repito, ela é mundial, né, André? Mas o número de desemprego, o senhor tem? Para ter uma ideia, André, nós tínhamos antes 22 mil passageiros por dia no aeroporto. 500 hoje. Hoje, nós temos menos de 500 passageiros por dia no aeroporto. Nossa, e prefeito, o que vai determinar a flexibilização maior a partir de agora ou dar um passo para trás e restringir novamente? O que vocês estão analisando basicamente? Olha, do ponto de vista de comportamento, é o comportamento individual de cada porto-alegrense, manter o distanciamento, a sua higienização, e porque o decreto não consegue avançar nisso. Então, o cuidado individual de cada um vai gerar a possibilidade dessa abertura. Mas o que a gente cuida mesmo é o prazo de contaminação do vírus, que ele é entre 10 e 15 dias, para a gente poder ter uma percepção mais adequada, principalmente dos leitos de UTI, e a ocupação dos leitos de UTI, que é o diferencial entre a gente falecer, o que ocorrem 1.000 óbitos por mês em Porto Alegre, e aquilo que é inaceitável, que é falecer sem atendimento. Isso é inaceitável. Então, em virtude da ocupação dos leitos de UTI hospitalares, que nós tomamos a cada 15 dias decisão mais robustas em liberar as atividades
ou suspendê-las. E que hoje, né, prefeito, estão ali em torno de 70%, até abaixo de 70%, né, a ocupação dos leitos de UTI. Não sei, André, se você tem mais alguma pergunta aqui para o prefeito, André? O Glauco tem, da redação, Glauco Paza tem. Boa tarde, prefeito. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito dos locais públicos, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui muito da atividade econômica e espera-se, inclusive, que os próprios estabelecimentos ajudem a fiscalizar, né, essas regras. Mas, enfim, nos espaços públicos gratuitos que a população tem acesso, e a gente está vendo aí sempre aglomerações, por exemplo, na orla, que vai mudar o como controlar que as pessoas não façam aglomerações? Por exemplo, eu lhe pergunto, se eu quiser ir na orla tomar um chimarrão, mudou alguma coisa? Qual é o processo a partir de agora e a partir desse novo decreto? Glauco, a gente montou uma estrutura de um escritório de fiscalização, a gente centraliza lá a Guarda Municipal, fiscais do desenvolvimento econômico, fiscais do DMLU, fiscais da Secretaria de Saúde, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, todos trabalhando em conjunto para fiscalizar do ponto de vista do poder de polícia administrativo, mas também da orientação. Nós temos 4 vezes mais orientação do que punição. Nosso objetivo é orientar. A gente contratou caminhões de som que ficam nas entradas da cidade e depois transitam nos bairros, passando informações de saúde. Agora depende muito da consciência do cidadão. Aquele cidadão que quiser individualmente tomar o seu chimarrão e caminhar numa praça, ele e a esposa, ele não está cometendo nenhum ato irresponsável. Aquele cidadão que senta numa roda com 10 pessoas, abraça, beija, troca o chimarrão, este está cometendo um ato inconsequente. Mas este ato, ele não comete porque ele está numa praça ou na orla. Ele comete porque ele é inconsequente. Ele vai cometer na sua casa, na sua rua, na casa do seu vizinho, né? Então depende muito da ação individual de cada um. Não é o local público aberto que leva alguém a cometer um ato inconsequente. São os seus hábitos, a sua educação e a sua consciência. Nos Estados Unidos, em Nova York, eles pintaram alguns círculos nas praças que é para a pessoa ficar ali e não sair dali. Prefeito, para a gente encerrar, tá? A última questão mesmo. Como é que está a circulação do vírus em Porto Alegre? Em que ponto nós estamos da curva? Há algumas indicações que já estamos no declínio. Será que isso é verdade? Seria muito bom. Olha, André, nós temos, só para responder a pergunta, nós temos 670 praças e parques na cidade de Porto Alegre. Sim. A gente conseguiu investir bastante para que eles sejam usufruídos. Agora, o cidadão tem que usufruir com responsabilidade. É isso, né? Nós não temos como estar presentes em 670 praças e parques. Então, a gente espera a colaboração do Porto Alegrense para nunca fechar as nossas praças e parques, porque é uma característica nossa. A gente está há 40 dias, André, com de 43 a 35 leitos ocupados da UTI. Então, por isso a gente tomou essa iniciativa de abrir mais a economia. Está estabilizado, né? A gente acredita que vai aumentar um pouco a contaminação. O problema não é aumentar a contaminação, o problema é a velocidade que ela aumenta. Como eu disse, é inaceitável alguém vir a óbito sem o atendimento. E por isso que a gente monitora não só o aumento dos leitos, mas a velocidade que essa demanda tem. Esse é o nosso indicador e hoje a gente está estabilizado. Tá certo. Muito bem. Obrigado, prefeito. Lu, obrigado aí pela entrevista com o prefeito Nelson Marquesa Júnior. É isso aí. Agora a gente vai... Obrigada, André. Obrigada, prefeito. E a gente deve, então, ter algum novo decreto, se houver, daqui a uns 15 dias. Acompanhando, né? Se, infelizmente, a gente tiver números antes que demonstrem uma contaminação em velocidade acelerada, a gente talvez tenha que recuar um pouco. Mas a ideia é, daqui a 15 dias, ter uma nova análise para poder tomar decisões.
Tá certo, muito obrigada, prefeito, pelos esclarecimentos. E voltamos então aí ao estúdio, André. Isso aí, obrigado, Lu. É importante, porque a cada 15, 20 dias, porque é o período de... A gente só vai saber o resultado dessa abertura de hoje, daqui a 15, 20 dias, que é o período que o vírus se instala numa pessoa e começa, então, os sintomas, né? Para aqueles que têm sintomas, porque tem os assintomáticos. Por isso, gente, que é muito importante a gente pedir para quem está nos acompanhando, parece uma bobagem, cansa ouvir, pode ser, mas é a minha saúde, a sua, é a nossa, dos seus filhos, da sua família, é a nossa atitude. Sabe? Um pote de sal foi o que originou o coronavírus e o Covid na Alemanha, num restaurante, passando o pote de sal um para o outro. Então, veja como esse vírus se espalha muito rápido. Então, esse é um pedido que as autoridades, que nós fazemos, nós jornalistas, né? Esse cuidado que cada um precisa ter, principalmente a partir de agora, quando a gente começa a ter mais abertura, enquanto que a gente vê outros estados numa situação terrível. Chegando aí a cerca de 18 mil mortos no Brasil inteiro, a gente tem uma situação, né, menos terrível, grave, né, mas uma situação bem diferente, que se permite a abertura do comércio, mas isso só vai ser possível, a continuidade, com a ajuda de vocês que nos acompanham. Bom, vamos fazer uma atualização aqui do mapa, né, do coronavírus, né, aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai começar por Porto Alegre, porque agora saiu há pouquinho, ó. Informamos o 26º óbito de paciente de Porto Alegre confirmado com o coronavírus, registrado dia 19 de maio ontem, registrado ontem e informado hoje. É um homem de 40 anos, vejam só, 40 anos internado no Hospital de Clínicas desde o dia 13 de maio, sem histórico de outras doenças crônicas. Vejam bem. Então, por isso, é importante. Muitas vezes, ok, as pessoas não sabem se elas têm ou não uma doença. Não sei se foi este caso aqui, mas chama muito a atenção. Um homem jovem, 40 anos, sem histórico de doenças crônicas. Vamos, então, ao mapa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre ainda está com 25, tá? A gente não tem a atualização agora, ó, tanto é que está 25 óbitos, já são 26 em Porto Alegre. A última atualização foi às 7 da noite, eu acho que eles antes atualizavam por volta das 11, agora a atualização tem sido final da tarde, início da noite, junto com o Ministério até da Saúde. 3.798 casos, 161 óbitos, né? Agora 224 cidades. Vejam, 603 casos em Porto Alegre, 325 em Passo Fundo, Lajeado 243, Bento 167, Marau com 142 casos, né? São Leopoldo 119. Ontem em São Leopoldo fecharam uma empresa e fecharam um salão de beleza também por causa do surto de coronavírus, né? Então vejam só, às vezes é um caso e que a pessoa foi trabalhar, não se cuidou e espalhou para outras. Portanto, esta empresa e um instituto de beleza, um salão de beleza que foi, instituto era do tempo que eu era pequeno, salão de beleza, portanto, que foi fechado temporariamente. Saldanha Marinho, olha só, são 26 casos, é lá na região de Passo Fundo também, não é? Região de Saldanha Marinho. Nós não temos a confirmação, mas muito provável que tenha relação com os frigoríficos, porque muitos dos casos, eles começaram pelos frigoríficos, né? Trabalhadores dos frigoríficos que se contaminaram, se espalharam e eles também levaram para suas famílias. Vejam, Saldanha Marinho com 26 casos. A questão dos frigoríficos, a gente tem acompanhado e mostrado, há um procedimento que está sendo feito para que se retomem os trabalhos e já tem recomeçado os trabalhos no frigorífico com um cuidado muito grande, porque o frigorífico ele tem uma característica de ser muito frio, as pessoas muito próximas e por isso a necessidade de um cuidado redobrado. Portanto, esses os casos de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Gente, olha só, a consciência de cada um ela é essencial para que a gente segure, né, essa transmissão do vírus. Mais de 5 milhões de domicílios brasileiros ficam em favelas. Veja a responsabilidade que a gente tem. Esse e outros dados foram divulgados ontem pelo IBGE e vão ser detalhados no censo demográfico que foi adiado, né, para o ano que vem por causa justamente da pandemia. Então veja só a importância que tem o cuidado para que principalmente não se espalhe na região da periferia. Mais explicações a gente vai ter agora na tela. Comunidade Altos da São Guilherme, zona leste de Porto Alegre. Aqui, quem luta por uma vida digna ainda não viu o desenvolvimento chegar.
2.000 famílias vivem na área do tamanho de 30 campos de futebol. A prioridade seria o esgoto, que a gente usa a fossa, né? Nós não temos esgoto aqui. Os próprios moradores abriram ruas e providenciaram água e luz. Para mim agora está sendo bom, né? Eu pelo menos não pago aluguel. Muita gente que morava de aluguel. Tem gente que estava inscrito na Minha Casa Minha Vida que nunca ganharam e estão morando aqui. Dados coletados pelo IBGE em 2019 apontam que 5 milhões de domicílios brasileiros estão, segundo o Instituto, em aglomerados subnormais. 10 anos atrás, eram 3 milhões. 3 dos 5 estados com a maior proporção de domicílios nessa situação estão na região norte. No Rio de Janeiro está a maior favela do Brasil, a Rocinha, com mais de 25 mil domicílios. É interessante assim, pegar um pouco dessa publicação, né, e associar diretamente com os casos que estão acontecendo, os casos e as mortes. Se esses dados estão correlacionados, né, a existência de favelas com a existência de casos, a preocupação ainda é maior. O IBGE estima que 13% dos municípios do país possuem ocupações irregulares de terrenos. 2 das 3 capitais com mais moradores em locais irregulares também estão na região norte. O estudo apontou que em locais vulneráveis como este, os moradores convivem com a falta d'água e de saneamento básico. O atendimento médico depende exclusivamente do SUS. O acesso a serviços públicos essenciais, como coleta de lixo, é precário. Mas, além do desamparo, as casas pequenas com muitos moradores dificultam o isolamento social e facilitam a disseminação do novo coronavírus. Locais com pouco espaço, né, poucos dormitórios, onde vivem várias pessoas, isso facilita muito a transmissão do vírus, né? Como em muitas comunidades Brasil afora, o esgoto corre ao lado das casas onde vivem 75 famílias, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não tem água tratada, não temos saneamento básico. A única coisa que temos aqui é a coleta do lixo. Por isso, cuidado. 12h e 29 minutos, vamos falar de esporte agora. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, ele, Glauco Paza. E depois quero saber essa história da camisa do Grêmio, que ele tá todo dia falando, e fala, enrola e não desenrola. Pô. Segura que tem. Calma. Olha, você e os telespectadores, tem gente ligando para cá agora. Calma. Bom, André, a gente estava vendo aí as novas medidas anunciadas pelo governo de Porto Alegre, pela prefeitura, pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, e o que tem a ver com o futebol, o que muda com o novo decreto. Bom, eu até estava preocupado agora em falar com o pessoal da dupla Grenal, porque afinal de contas Grêmio e Inter já estão treinando, o São José já está treinando também aqui em Porto Alegre, né? A parte física principalmente, porque o contato ele não é permitido, o contato entre os jogadores. E não muda grande coisa, não. O que está previsto no novo decreto? Essa questão das academias, né, de manter aqueles 16 metros quadrados que o prefeito explicou há pouco, 2 para cada lado, isso mais ou menos os clubes já estão respeitando. Eu diria mais do que menos, né? Só por um acidente ali que um jogador acaba ficando mais perto do outro, mas enfim. Os grupos são pequenos de treinamento, os grupos de atletas, tanto no Inter quanto no Grêmio e no São José. Ninguém fica aglomerado dentro da sala de musculação e os clubes estão optando, inclusive, por fazer treinos físicos fora da sala. Só aqueles que são imprescindíveis, que realmente sejam feitos dentro da sala de musculação, estão indo para este local. E aí, aquele número reduzido tem sempre um acompanhante, isso é importante, dentro daqueles 16 metros quadrados. Geralmente, o preparador, o auxiliar de preparação física está junto, mas todos protegidos, devidamente higienizados. E cumprindo o protocolo que haviam anunciado, Grêmio e Inter vão fazer nova testagem nos jogadores. Isso tem sido rotina. Alguns atletas já passaram pela segunda testagem contra a Covid-19. Por que isso? Porque eles têm que responder sempre aqueles questionários dizendo se manteve contato com gente que tinha suspeita da doença. E basta ter um contato, mesmo que um tanto longe, eles vão lá e fazem o teste contra a Covid-19. Mais um teste genérico vai ser feito tanto no Inter quanto no Grêmio para tentar contornar essa situação aí. Lembrando que os campeonatos ainda não retornaram, não se tem previsão, mas os clubes estão ali, com todo o rigor, obedecendo às regras sanitárias, treinando à espera do futebol.
Por falar em espera, tem gente que está ansioso esperando, até um certo André Har, que depois que fez 50 anos está mais ansioso ainda. Afinal de contas, ele quer saber também como faz. O povo quer saber. O povo quer saber. A pessoa pergunta pra gente. Tá bom. Como ganhar essa camisa maravilhosa, a nova camisa do Grêmio, um novo uniforme recém-lançado, que o Grêmio nem estreou ainda. Olha aí. Pode ser sua. Só que para saber sua como ganhar, pode, mas tem que passar por um teste. Vamos ver se você vai fazer o teste, tá? As dicas. Vá lá no Facebook do SBT, facebook.com/SBTRS oficial para saber como ganhar essa maravilha aqui. Vai lá, André. Termina o programa, vai lá, acompanha lá. Já tô aqui, não adianta ligar. Um abraço, Glauco Paz. Até daqui a pouco, 12h32. E olha só, você vai ver ainda hoje. O depoimento de familiares do mecânico morto a tiros durante assalto em Gravataí. O corpo do jovem, trabalhador, será enterrado esta tarde. As novidades sobre o caso do idoso acusado de furto dentro do Hospital Dom João Becker. Uma funcionária foi indiciada por injúria racial. A polícia também identificou o crime de constrangimento ilegal. Já já os detalhes. E as últimas notícias sobre o saque dos R$600. Fique de olho. Quem já pode retirar o dinheiro? Já já mais detalhes do calendário da Caixa. 12h33 e a polícia concluiu aquela investigação, aquele caso que aconteceu no Hospital Dom João Becker, aqui em Gravataí, deste idoso que a gente está vendo a imagem, ele que foi acusado injustamente de ter roubado um telefone celular de uma funcionária do hospital. Pois ele registrou a ocorrência, foi feita a investigação e o Lucas tem detalhes. Lucas. André, 3 pessoas foram indiciadas por essa situação envolvendo o seu Everaldo dentro do Hospital Dom João Becker há cerca de um mês e que as imagens mostram. O senhor de idade, 62 anos, que estava acompanhando a esposa, que chegou ao hospital em estado grave e foi dessa forma revistado, pois estava sendo injustamente acusado de furtar o celular de uma técnica de enfermagem. O que aconteceu naquele dia, André? Ele chegou lá e essa técnica percebeu que não estava com celular. Então eles ligaram para esse telefone celular e, segundo o relato do hospital, de outras pessoas, ao mesmo tempo o celular do seu Everaldo acabou tocando, o que levantou a suspeita nessa mulher e começou a acusar injustamente o seu Everaldo de furtar o celular. Só que no meio de tudo isso, alguns xingamentos racistas, André, contra o seu Everaldo e depois, na sequência, 2 seguranças privados fizeram essa revista. Então, o que a polícia concluiu? Que por parte da técnica de enfermagem houve o crime de injúria racial e constrangimento ilegal e também constrangimento ilegal referente aos 2 seguranças que aparecem nas imagens, revistando, inclusive, olhando a mochila e outros pertences do seu Everaldo. E a gente vê ali que é o momento que ele está próximo à maca, o seu Everaldo, né? Que a gente é constrangido, né, Lucas? Ele constrangido. Em cima da maca, ele começa a abrir uma mochila e vai tirando do chão. Ali, ó. Ele vem atrás do segurança, aí o segurança se vira, né? Levanta ali uma capa do colchão e ali ele diz pro seu Everaldo, né? Colocar todos os pertences dele e aí ele começa a abrir. Quer dizer, já ouvimos há pouco o delegado falando, a atitude que só esta atitude já não era permitida. Pois é, André, tem 2 erros mais graves nesse caso. Primeiro, a acusação injusta, infundada, né, sem qualquer tipo de fundamento com relação ao furto do seu Everaldo. E a segunda, que é revista. O delegado há pouco falou, disse que as pessoas civis não podem revistar as pessoas, qualquer pessoa, sem qualquer tipo de motivação, que o procedimento correto nesse caso, se tem uma suspeita, chama a Brigada Militar, a Polícia Civil, que vai fazer uma análise do fato e ver se precisa ou não revistar. Então ele foi acusado injustamente de um crime e também foi revistado injustamente e por isso se configurou a situação do constrangimento legal. Tá aí a imagem do seu Everaldo que está chegando agora, 12h36, quase 12h37. Agora nós vamos até uma com muita informação. Eu e o Lucas Abate estamos falando do caso deste senhor que cerca de 2 meses atrás ele estava acompanhando, né, Lucas, a esposa dele que estava hospitalizada. E aí, conta essa parte, Lucas, como tudo aconteceu. Porque ele estava no hospital acompanhando a mulher que estava internada e de repente surge uma dúvida. Seria ele que tinha roubado um telefone celular? Conta a partir desse momento como é que foi, Lucas.
Tá, vamos lá do início então, André. Ele estava acompanhando a esposa, que entrou no hospital já com um quadro bastante grave e estava internada numa situação muito delicada. Em determinado momento, uma técnica de enfermagem percebeu que não estava com seu celular. O que é que fizeram? Como de costume, liga para as outras pessoas, liga para esse telefone de outro celular e no mesmo momento em que eles fizeram essa ligação, eles desconfiaram, perceberam ou ouviram o celular do seu Everaldo tocando ao mesmo tempo. Então, em uma ação deliberada, acabaram iniciando uma revista no seu Everaldo, uma situação que durou cerca de 20 minutos, André. Uma revista primeiro pessoal, no corpo, depois os pertences do seu Everaldo e, segundo destacou o delegado, até uma revista na maca onde estava a esposa dele em uma situação mais delicada, estava internada lá, desacordada, inclusive inconsciente, e eles fizeram uma revista na maca, por exemplo, nos lençóis e também embaixo do colchão. E tudo, André, não passava de um celular perdido e aconteceu toda essa situação com o seu Everaldo. E o celular estava onde, hein? Sabe-se disso? Se tem o final dessa história? Ela achou quando esse celular? Porque parece que ela achou logo em seguida, não foi? E aí depois tentaram consertar o erro que fizeram. Ainda tentaram fazer isso, né, Lucas? Estava perdido em outro ambiente do hospital, André. Uma situação nada a ver com a história, nada a ver com o local onde estava o seu Everaldo e, na sequência, já acharam o celular. E até para tentar solucionar, de certa forma, essa situação, eles chamaram novamente o seu Everaldo, que estava ainda do hospital, claro, e ofereceram para ele um lanche, um cachorro-quente, um suco, de certa forma, para acalmar. Porque, claro, toda essa situação, uma situação de injúria racial, André, muito grave, além do constrangimento também, claro que o seu Everaldo não ia se contentar com essa situação do suco do lanche, então ele decidiu levar essa situação adiante e agora a Polícia Civil fez toda essa investigação. Não, piorou a situação, né? Para lá, tu acusar e ainda oferecer um suco e um lanchinho para ver se recupera. Mas o que é isso? Lucas, que dia foi isso, tu lembra? 18 de abril foi esse fato. 4 da madrugada de 18 de abril. Tá, e o que eu falei antes aí, eu acho que o delegado não compreendeu, mas em plena pandemia. Ou seja, além de tudo, este senhor, ele foi exposto num hospital, né? Ali eu não lembro se nessa época já estava se colocando a máscara ou não, mas não importa. Quer dizer, além de tudo, ele foi exposto ao coronavírus. Quer dizer, mais este, né, risco que estava correndo esse senhor. E o que aconteceu no final da investigação? Houve demissão, a gente inclusive conversou com o médico responsável. A gente sabia que a Santa Casa, que é a gestora, ia tomar uma atitude, né, exemplar e assim fez de fato, né, Lucas? Isso, André. 3 pessoas envolvidas foram demitidas. Até eu não sei exatamente, André, se os 3 indiciados são os demitidos, porque uma informação que se tinha lá no início da demissão, e até a gente queria esse esclarecimento por parte da Santa Casa, porque uma informação que se tinha é que uma superiora dessa técnica de enfermagem também foi demitida por uma questão de se omitir durante toda essa situação. Então, até a gente queria esclarecer exatamente com o hospital para ver se os 3 indiciados são, de fato, os 3 que foram demitidos, até porque se sabe, com essa situação da lei de abuso de autoridade, a gente não tem mais acesso aos nomes dos investigados. Mas o que sabemos é que é uma técnica de enfermagem e 2 seguranças privados. E aí Outro ponto, André, 2 pontos, na verdade... 2 pontos, pode concluir. 2 pontos, na verdade, que ainda estão um pouco confusos, né? Primeiro, sobre a lesão corporal, porque o seu Everaldo disse que foi agredido, mas isso não mostra em nenhum momento nas imagens. E o exame de corpo de delito que ele fez no dia seguinte, bastante tempo depois, mostrou que ele tinha ferimentos de fato, mas não conseguiu se determinar o tempo. E o segundo ponto é uma acusação que se tinha que o quadro da esposa se complicou a partir de toda essa situação, o que foi descartado pela investigação, que conferiu que ela já chegou num estado muito delicado, já com risco de vida. Bom, para esses 3, justa causa e vão ter que responder agora um processo. Obrigado, colega Lucas Abate. Deixa eu voltar para a redação. Crime bárbaro, uma família que foi morta em Passo Fundo. Foi ontem à noite. Explica pra gente aí, Glauco, o que aconteceu em Passo Fundo? Lembrando as 3 vítimas, 3 pessoas da mesma família, André, uma adolescente de 15 anos, a tia dela de 26 anos e o pai da jovem de 34 anos. Todos foram encontrados dentro de casa, no bairro Edmundo Traem. Eles estavam amarrados, a suspeita da polícia é que tenham sido asfixiados, inclusive estavam com lacres plásticos na altura do pescoço. A polícia não tem maiores informações ainda sobre o motivo desse crime bárbaro, mas já começou a trabalhar na investigação. O primeiro passo, André, é ouvir
possíveis testemunhas, até porque tem aqui, ó, conforme a gente recebeu a informação lá da Brigada Militar, testemunha dizendo o seguinte, que viu 2 homens saindo do local em um Corsa vermelho e que pessoas teriam ido à casa com a alegação de ver um imóvel que estava para alugar. Não está claro se é exatamente o imóvel em que as vítimas foram encontradas mortas. André. Sim, e teriam chegado todos juntos ou não? Não se tem detalhes. Não, teria sido separado. Né? Separado. Resta saber por que o motivo. Não há informação de nada que tenha sido roubado dentro da casa. Né? Não, exatamente. Quer dizer, eles sofreram lesões por agressões, né? Foram agredidas e asfixia, ou seja, algo que foi premeditado, na opinião da polícia, mas não se tem a informação exata por quê, qual o motivo que teria, inclusive, vitimado 3 pessoas, né? Uma delas adolescente, de 15 anos, André. Com essa nova legislação, a gente tem dificuldade de conseguir com a polícia algumas informações e tem informações de fato que só a polícia tem, porque é a polícia que entra no local, inclusive, né, para fazer a investigação, fazer a perícia e tudo mais. Mas a gente faz, né, possibilidades aí e é muito estranho porque a gente refazendo, será que seriam conhecidos, né? Não houve reação em princípio, houve testemunhas que viram entrando, viram saindo, mas não viram grandes movimentações, o que chama a atenção sobre isso pelo também, tipo André, do crime, né? Porque não houve tiro também, foi asfixia, quer dizer, o que deve ter acontecido lá dentro? Sobre isso, a polícia também espera o resultado da perícia que isolou todo o local. E terminou hoje pela manhã somente o trabalho de perícia na casa em que foram encontradas essas 3 vítimas. Mas eu repito, o trabalho já começou de investigação. Por quê? Porque nesse momento testemunhas são muito importantes. E geralmente nessas cidades do interior as pessoas se conhecem, né? Conhecem a rotina dos moradores, enfim. De repente até conhecem quem chegou lá. Então é uma questão de ouvir agora o primeiro passo que a polícia está tomando. Tá certo. Obrigado, Glauco Pazza. Muito bem, meio-dia e 44 minutos. Olha só, está sendo velado agora aquele empresário que nós falamos ontem, um jovem empresário vítima de um assalto em Gravataí. Um dos envolvidos no crime estava em prisão domiciliar há apenas 5 dias. E em 2014, este mesmo assaltante matou um sargento da Brigada Militar. Na tela a gente te conta a história. Gustavo fez de sua paixão por carros a profissão e abriu esta oficina mecânica junto com um amigo. Um inocente, um trabalhador, um pai de família que deixou um filho pequeno, deixou os pais, que deixou todo mundo. Na segunda-feira à noite, Gustavo saía da oficina quando foi abordado por 2 assaltantes. Preliminarmente, esse crime teria sido planejado. A ideia então seria praticar um roubo a esse estabelecimento comercial. E lá chegando, a vítima teria reagido. E no momento que houve a reação da vítima, houve a reação por parte de um dos agressores que acabou efetuando os 4 disparos. Os bandidos fugiram no carro da vítima, bateram o veículo em um poste e acabaram detidos. Um deles, menor de idade. Um terceiro envolvido foi preso em casa horas depois. O adolescente de 14 anos que foi apreendido trabalhou na mecânica de Gustavo. De acordo com o sócio da vítima, ele foi dispensado há 2 meses. O criminoso capturado ao bater o carro da vítima é Anderson Freitas Dávila, de 27 anos, um velho conhecido da polícia. Anderson estava preso por matar o sargento Silvio Rodrigo em 2014, mas foi para a prisão domiciliar 5 dias antes de assaltar e matar Gustavo. Ele deixa a namorada e o filho de 9 meses. Quem fez isso aí com ele vai pagar, assim, com toda certeza, com toda a fé a ele, não vai ficar impune. Lucas Abate, vamos conversar com o Lucas. O Lucas, ele, esse jovem, né, experiente jovem de 27 anos, esse criminoso, como dissemos, ele tinha saído há pouco tempo, né? Já se sabe o que motivou, qual é a relação com esse adolescente? O adolescente, de fato, tinha trabalhado na oficina. Atualiza pra gente isso. Lucas? Lucas, a gente não está te ouvindo, Lucas. O Lucas acompanhou todo esse caso aí. A gente está vendo essa oficina, esse empresário, um jovem empresário, acho que 25 anos, né? 25 anos, eu acho. 25 anos, o empresário 25 e o criminoso também por volta disso, 27, eu acho. E aí, então, eles cometeram esse crime. Foi na noite de segunda-feira, esse criminoso junto com um rapaz de 14 anos, uma criança. Lucas, pode dar sequência aí.
Pois é, André, esse adolescente trabalhou há cerca de 2 meses nessa oficina mecânica do Gustavo e foi dispensado, até porque o Gustavo trabalhava junto com um sócio e agora, por conta do coronavírus, da pandemia, diminuiu os serviços, então eles dispensaram esse adolescente. Só que até um relato desse sócio é que esse adolescente continuava entrando em contato com eles, por vezes pedia ferramentas emprestadas, queria novamente trabalhar no local e não se sabe por qual motivo acabou planejando esse assalto na mecânica na última segunda-feira à noite. Como ele se juntou com o Anderson Freitas Dávila, de 27 anos, com uma extensa ficha criminal, ainda não se sabe o trabalho da polícia para investigar esse fato. Até porque o adolescente confessou envolvimento, mas o Anderson permaneceu em silêncio e não deu nenhuma declaração sobre o crime à polícia. E agora o enterro desse jovem, 25 anos, né, Lucas? 25 anos ele. 24, ia completar 25 anos no final do ano. Tá. E o outro, o criminoso, que chegou a ser preso, né, esse tem uma ficha que, olha, é de dar inveja a criminoso. Pois é, André, a gente conseguiu até o nome dele, a polícia não divulga, mas a gente conseguiu, porque se trata do Anderson Freitas Dávila, 27 anos. Quem ele é? Foi um cara que matou o sargento Silvio Rodrigo em 2014, também aqui na cidade de Gravataí, junto com outro comparsa. O que aconteceu, André? Foi preso na época, condenado, estava cumprindo pena, mas desde o ano passado começou a ganhar alguns direitos de progressão de regime. O primeiro, em julho de 2019, saiu da cadeia. Não tinha tornozeleira eletrônica. O que ficou na decisão, André? Se apresentem até 5 dias para a colocação de tornozeleira. Só não explicaram aonde que era para se apresentar, né? Pois é, explicaram até, deram todos os endereços, caminho, até mesmo telefone. Eu tive acesso à decisão, André, só que ele não foi colocar a tornozeleira eletrônica. Ficou foragido de agosto do ano passado, quando acabou esse prazo de 5 dias, até fevereiro deste ano. O que aconteceu em fevereiro desse ano? Foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também já estava foragido por esse crime. De fevereiro até o dia 13 de maio, permaneceu preso na cadeia, mas ganhou novamente o direito de progredir de regime no último dia 13 de maio. Então, não foram necessários 5 dias, André, para ele voltar a cometer crimes e dessa vez mais uma pessoa injustamente morta em um assalto. E ele deveria se apresentar, certamente, já que não estava com a tornozeleira, que ele deveria estar, mas não tem tornozeleira suficiente. Aí ele deveria certamente se apresentar, pois agora se apresentou, infelizmente, matando uma pessoa e voltando para a cadeia. Por quanto tempo é o que a gente não sabe, Lucas. E dessa vez, André, não tinha tornozeleira eletrônica, era prisão domiciliar. Ou seja, deveria estar em casa, mas estava na rua cometendo crime. Um abraço, obrigado, Glauco Paz. Glauco a gente vai falar agora. Obrigado, Lucas Abate. Olha só, um homem de 26 anos, foragido da polícia de Uruguaiana. Ele foi entregue às autoridades do país em Jaguarão, no sul do estado, não é mesmo, Glauco Paza? Se eu errar de novo, tu vai dizer que é por causa da idade. É uma honra ser confundido com o Lucas Abate, esse jovem talento promissor. É verdade. Mas o que houve com esse rapaz aí na fronteira, hein? É um uruguaio, tá? Não teve o nome divulgado, é uma operação delicada, mas ele é responsável pelo homicídio da ex-namorada de 19 anos, com quem, inclusive, tinha 2 filhos. Que coisa. O crime ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado. Em outubro, ele foi preso em Pelotas e ficou à disposição da Justiça, esperando a extradição para o Uruguai, que é o seu país. A tramitação aconteceu e teve a atuação, inclusive, da Interpol, a Polícia Internacional, quando definitivamente, então, agora saiu essa decisão para voltar para o Uruguai e responder a este crime bárbaro, né? Tendo 2 filhos, ainda assassinou a ex-mulher. Meu Deus do céu. Bom, e na região da Campanha, a polícia apreende 20 quilos de cocaína. Conta pra gente como é que ela era vendida, Glauco. Olha, não é novidade a apreensão de cocaína, também não é novidade a forma com que os criminosos se esmeram para esconder. Neste caso, a droga estava escondida em compartimentos laterais traseiros de um veículo. Esse compartimento foi preparado especialmente para isso. Até essa engenharia eles fazem para tentar escapar da polícia, mas não aconteceu. Foi uma operação conjunta das polícias federal e polícia rodoviária federal. O condutor de 38 anos, que é de Palmeira das Missões, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. André. Sabe que eu fico olhando e pensando,
a atuação desses criminosos. Se tu conversar com um cara que coloca e esconde essa droga, ele deve conhecer o carro, todo o desenho do carro por dentro, em detalhes. Não, tem mecânico, eu imagino, André, tem mecânico ou mecânicas especializadas. Ó, vamos fazer falcatrua em carros para esconder coisas. Modelo tal, onde é que pode esconder? Eles já sabem tudo. Porque tem tudo, né? É no bagageiro, é na lateral, como a gente viu, é no painel, que a gente sabe que é extremamente difícil de mexer, né? Debaixo do banco e este na sinaleira. Tem tudo que é lugar. E bem no cantinho, quer dizer, eles desmontam o carro, eu acho que fazem isso, né, Glauco? Pois me parece o jogo aquele, o Lego, eles tiram algumas peças e botam alguma coisa no meio, depois... É que geralmente quando a gente desmonta algo, vai montar, sobra metade das peças. Nesse carro não pode acontecer, muito menos sobrar droga. Agora, que a criatividade é grande, olha, os caras, eu vou te dizer uma coisa, tem um trabalho que, eu digo, se eles trabalhassem pro bem, eles seriam um sucesso, porque, olha, pensa que é fácil fazer uma coisa dessas? Além de ser irregular, ilegal, criminosa, não é fácil não, né? Olha, assim, a gente vê cada um, esses dias tinha também dentro do encosto, né, do carro. Do banco, né? Do banco, já foi localizado dentro do pneu, André. Dentro do pneu. Não tem o que eles não mexam. É incrível. Valeu, obrigado. Glauco Paza, deixa eu falar com a Luciane Coman agora, porque hoje começa mais um calendário, né, de pagamento do auxílio emergencial. Os beneficiários que não fazem parte, né, do Bolsa Família vão receber o pagamento da segunda parcela dos R$600. Como é que está a movimentação no centro da cidade, Luciane Coman? André, olha, o movimento aqui nessa lotérica aqui do Mercado Público, vou mostrar para vocês, tem uma fila pequena, viu, comparado aos outros dias, principalmente ali no mês de abril, que a gente vinha uma grande aglomeração. Como você disse, a partir de hoje, né, já está liberado o valor dos R$600 para quem não é beneficiário do Bolsa Família, né, mas apenas para movimentação virtual. E hoje para os nascidos entre janeiro e fevereiro. Ou seja, o saque em espécie, André, é só no fim do mês. Hoje é apenas para compras virtuais por meio daquele cartão de débito virtual ou para pagamentos de boletos. Então, quem é que está vindo hoje aqui sacar o dinheiro, por exemplo, aqui na lotérica, né, ou nas agências da Caixa? A gente tem os beneficiários do Bolsa Família, né, que já estão recebendo a segunda parcela. A partir de hoje, aqueles que têm o NIS, o número de identificação social, que terminam em 3, já podem sacar. E também a gente tem o outro calendário de quem não recebeu a primeira parcela lá em abril, André. Isso, que começou ontem o pagamento para os nascidos em janeiro, hoje para os nascidos em fevereiro. Esse sim podem fazer o saque, então, dos R$600. Agora, para o restante, né, a gente vai ter, então, a partir de hoje, esse calendário apenas na conta virtual, na poupança social digital, e aí só lá no fim do mês e em junho o saque em espécie. Então, lembrando, né, Lu, porque assim, ó, tem muita gente que não tinha recebido, então está recebendo desde ontem, dia 19, a primeira parcela. Que aí quem nasceu em janeiro recebe dia 19 e assim sucessivamente até o dia 29 de maio, né? Quando, para quem faz aniversário em dezembro. Isto é a primeira parcela, né, Lu? E isto, neste caso, sim, a pessoa pode fazer o saque, né? Pode fazer o saque do dinheiro. Nesse caso, sim. Neste caso, da primeira parcela, né? Para quem não tinha... Tanto o saque, né, André, como a transferência para outras contas. Certo. Aí a gente vai para uma outra situação, que é o pessoal do Bolsa Família, que aí já está recebendo a segunda parcela. No dia 18 foi NIS 1, no dia 19, 2 e hoje, dia 20, NIS 3. E assim vai até chegar no 9 e aí é o 0, que vai ser no dia 29 de maio. Aí a gente tem aquela segunda parcela também que está sendo paga hoje para aqueles que não fazem parte, né, Lu, do Bolsa Família. Que esse começa hoje. Isso. Esse começa hoje para janeiro e fevereiro. Nessa sequência, janeiro, fevereiro, esse começa hoje, janeiro e fevereiro, amanhã, março, abril, né? Sexta, maio, junho, e também esse aí vai sucessivamente nos próximos dias, mas como a gente reforçou, nesse primeiro momento, os não beneficiários do Bolsa Família só poderão utilizar a segunda parcela do auxílio emergencial por meio de movimentação virtual, ou seja, pagamento de boletos ou usar o cartão de débito virtual. Para sacar o dinheiro só a partir do dia 30 de maio, e aí a gente tem um novo calendário, ou seja, 30 de maio nascidos em janeiro, depois 1º de junho nascidos em fevereiro e assim por diante, né? Não, a gente, olha, tem que andar com uma tabelinha assim para não se perder. Mas assim, de um modo geral é isso. Então, a primeira parcela, para quem não tinha recebido... O que eu recebo de dúvida, André, as pessoas mandam...
E aí, quando a gente fica craque, o governo muda. Aí a gente tem que refazer toda... Mas é justamente que nós estamos aqui para isso, né? A gente vai, se organiza, faz umas tabelinhas, né, Lu? Faz umas tabelinhas, estamos em contato com... Sim, a gente já tem a colinha, né, Já tem. A gente está em contato com o superintendente da Caixa Econômica Federal, que seguido, né, o doutor Trolho está seguidamente aqui com a gente. Então, pouco a pouco, a gente vai explicando. Resumindo, Lu, de maneira bem rápida, então, para quem ainda não tinha recebido, recebe a primeira parcela, começou no dia 19 de maio ontem, para quem nasceu em janeiro, né? E assim sucessivamente. Hoje fevereiro, e assim vai até o dia 29 de maio para quem nasceu no mês de dezembro. Bom, isso para quem ainda não tinha recebido. Esta é a primeira parcela. Bom, para quem já recebeu, para quem é do Bolsa Família e já recebeu a primeira parcela, agora é a vez da segunda. Começamos no dia 18 com o NIS 1, né, que é o número de identificação social, né, Lu? Começou dia 18. Isso, lá o númerozinho final, né? Tem que olhar ali pro cartão ali do Bolsa Família, ali tem o NIS. Isso. Aí no dia 19 de maio, que foi ontem, NIS 2, e dia 20 de maio, hoje, NIS 3, e vai até o dia 29 com o NIS 0, porque no dia 28 é o NIS 9, e aí depois, então, dia 29 de maio, para quem tiver o NIS 0. Repetindo, esse, o Bolsa Família, segunda parcela. Para a segunda parcela de quem não está no Bolsa Família começa a partir de hoje, mas tem a condição do aniversário. Para quem faz, em qual data, Lu? Janeiro e fevereiro. Hoje, janeiro, né? E fevereiro. Tá, e aí vai dia 21. Amanhã, março, abril. E vai até o dia 26 de maio, portanto, neste calendário. E aí um detalhe importante. Mas sem dinheiro na mão, né, André? Sem dinheiro na mão. Pode fazer pagamento, né? Isso é importante chamar a atenção. Pode fazer o pagamento através do aplicativo. E aí só vai poder fazer o saque quem recebeu a segunda parcela, só vai poder fazer o saque a partir do dia 30 de maio, mas quem nasceu em janeiro. E aí, dia 1º de junho, para quem nasceu em fevereiro, e vai lá até o dia 13 de junho, chegando para quem nasceu em dezembro. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, mas amanhã a gente volta a esse assunto, né, Lu? Com certeza, a gente vai reforçando e tirando as dúvidas aí do pessoal. Um beijo grande, te cuida. Deixa eu conversar com o Glauco Paza, porque a gente gosta de encerrar o SBT Rio Grande com imagens, né, de esperança, de superação diante do vírus que fez já tantas vítimas aqui no estado. Glauco Paza. Pois é, a gente vê imagens aí da dona Leni Guterres de Carvalho, de 65 anos, ganhou alta após 58 dias internada na UTI do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Uma batalha vencida. O marido da dona Leni permanece internado, ainda lutando contra a Covid-19. Nosso desejo aqui para que ele logo saia e estejam juntos comemorando, André. Felicidades para os dois, muita saúde e a gente volta amanhã às 11h40. Até lá.